Bom dia a todos. Passamos agora a calcular o trabalho, só que agora nós vamos calcular o trabalho da força gravitacional. Eu não tenho dúvidas de que nós já fizemos essa análise anteriormente, tá certo? E que nós vamos continuar fazendo uso dessa equação aqui. A força vezes a distância vezes o cosseno de φ, onde esse φ aqui ele é o ângulo entre o vetor deslocamento e o vetor força, certo? Então vamos começar pensando o seguinte: se a minha aceleração está sendo para a direita, o meu deslocamento também está sendo para a direita, certo? Isso no movimento horizontal. E nesse caso aqui, a minha força gravitacional está para cá. Ou seja, nós temos um ângulo de 90 graus aqui. Então, se eu quero calcular o trabalho da força gravitacional, eu vou ter que substituir a força gravitacional vezes a distância, nesse caso, vezes o cosseno de 90 graus. E o cosseno de 90 graus é zero. Então, o trabalho da força gravitacional é zero. Só que isso aqui acontece nesse movimento aqui ao lado, ok? Agora, se eu começo, por exemplo, a analisar o movimento ascendente, o movimento de subida. No movimento de subida, o que a gente sabe? Nós sabemos que o deslocamento está acontecendo para cima, tá? Entretanto, a nossa força gravitacional é para baixo. Então, para eu conseguir calcular o trabalho da força gravitacional nessa situação, o que eu vou ter? Eu vou ter a força gravitacional vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Se o deslocamento é para cima e a força é para baixo, esse ângulo aqui vale 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Então, dessa forma, o trabalho da força gravitacional vai ser menos força gravitacional vezes a distância, ou menos m vezes g vezes d, tá certo? Se por acaso, ao invés de usar d, você quiser usar altura, sinta-se à vontade, já que aqui eu tenho um deslocamento na vertical e, eventualmente, substituir essa distância por uma altura é perfeitamente possível. Agora, no movimento descendente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o deslocamento para baixo, certo? O movimento é aqui. Nós vamos ter a força gravitacional também para baixo. E se eu vou calcular o trabalho da força gravitacional, o que eu vou ter? Eu vou ter a força gravitacional vezes a distância vezes o cosseno de θ. Quanto que é θ nesse caso? 0 graus. O cosseno de 0 graus é 1. Então, o trabalho da força gravitacional aqui vai ser mais força gravitacional vezes a distância, ou mais massa vezes aceleração gravitacional vezes a distância. Perceba o seguinte: esse sinal negativo que aparece aqui faz com que a energia seja consumida do meu sistema, por isso é que a velocidade ao longo da subida vai diminuindo, e esse sinal positivo aqui faz com que a energia seja inserida no meu sistema, ou seja, à medida com que esse objeto vai descendo, a minha velocidade vai aumentando. Eu volto a insistir que nós continuamos usando essa mesma equação geral aplicada caso a caso, certo? O exemplo 7.04 do Halliday, ele nos diz o seguinte: esse caso aqui, eu tenho um objeto que é puxado por uma rampa, mas o objeto está em repouso nos instantes inicial e final. Portanto, a sua energia cinética não varia. Então, se a energia cinética não varia, a velocidade é constante. Uma corda puxa para cima um trenó de massa 200 kg, então aqui no lugar do trenó botei aqui um bloco, em uma encosta com um ângulo de 30 graus. Então aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. A encosta nevada é tão escorregadia que o atrito entre o trenó e a encosta pode ser desprezado.
Qual o trabalho das forças que agem sobre o trenó? Bom, então primeiro vamos ter que pensar quais são as forças, né? Então eu tenho aqui a força gravitacional, eu tenho aqui a força normal, certo? E eu tenho aqui também a força de tração, já que esse trenó está sendo puxado para cima, certo? Convém ressaltar para onde que está acontecendo o movimento. Então, o meu deslocamento está acontecendo nesse sentido, certo? Então, vamos começar calculando o trabalho, deixa eu botar aqui uma outra cor, o trabalho da força gravitacional. Vai ser como? A força gravitacional vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Agora vamos voltar lá para ver. O deslocamento está aqui, a força gravitacional está aqui. Eu preciso conhecer quanto que vale esse ângulo daqui até aqui. Bom, daqui até aqui eu tenho certeza que temos 90 graus. Esse ângulo aqui é 30 graus. Então quer dizer que o ângulo θ aqui ele vale 120 graus. O cosseno de 120 graus vai valer menos 0,5. Então, como é que eu vou calcular isso? Eu vou calcular o trabalho da força gravitacional como sendo força gravitacional, massa vezes gravidade. O trenó possui 200 kg e a aceleração gravitacional vale 9,8. A distância de subida da rampa é de 20 metros. E o cosseno de 120 graus, menos 0,5. Então, o trabalho da força gravitacional vai valer, nesse caso, menos 1,96 vezes 10 na 4 joules. Perceba que é coerente com aquilo que a gente acabou de ver nessa situação, né? Se eu estou subindo, eu estou indo para uma altura cada vez maior, a força gravitacional deve gerar um decréscimo da energia do sistema, ok? Bom, agora eu tenho que calcular o trabalho da força normal. Então, o trabalho da força normal vai ser a força normal vezes a distância vezes o cosseno de θ. Então, o trabalho da força normal vai ser a força normal vezes a distância vezes o ângulo θ entre a normal e o deslocamento é de 90 graus. Então, vai ficar cosseno de 90 graus, que é zero. Então, o trabalho da força normal é zero. Mas ele quer que eu calcule também o trabalho da tração. Agora, olha só, para eu poder calcular o trabalho da tração, eu tenho que lembrar o seguinte, que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Como a variação da energia cinética é zero, o que eu vou poder escrever? Que o trabalho da força gravitacional mais o trabalho da força normal mais o trabalho da força de tração tem que dar zero. Então, o que acontece? O trabalho da força gravitacional está valendo menos 1,96 vezes 10 na 4. O trabalho da força normal é zero. E aí eu consigo calcular o trabalho da força de tração. Então, o trabalho da força de tração vai valer mais 1,96 vezes 10 na 4 joules. Bom, para manter o sistema sempre com a mesma velocidade, aquela energia que eu retiro através da força gravitacional, eu vou precisar fornecer através da força de tração. Se eu quisesse que esse movimento fosse acelerado, eu teria que fornecer mais energia do que eu estou tirando, e isso faria com que o objeto ganharia velocidade no movimento de subida da rampa, ok? O próximo exercício, o 7.05, ele diz o seguinte: o trabalho realizado sobre um movimento sobre um elevador acelerado, tá certo? Então, um elevador de massa 500 kg está descendo com velocidade inicial de 4 metros por segundo, quando o cabo de sustentação começa a patinar, permitindo que o elevador caia com uma aceleração que é 1/5 da aceleração gravitacional.
Se o elevador cair durante 12 metros, qual é o trabalho da força gravitacional que age sobre o elevador? Então vamos lá. O trabalho da força gravitacional vai ser a força gravitacional vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O movimento é de descida, a força gravitacional também está para baixo, então aqui eu tenho um ângulo de 0 graus. Então, o trabalho da força gravitacional vai ser força gravitacional massa vezes aceleração gravitacional. A distância que ele desce é de 12 metros e o cosseno de 0 graus é 1. Então, o trabalho da força gravitacional vai valer 5,88 vezes 10 na 4 joules, certo? O próximo item, ele quer que você calcule o trabalho da força de tração que o cabo exerce durante a queda. Bom, trabalho da força de tração vai ser a tração vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Bom, agora vamos pensar qual que é o cosseno do ângulo. Se o movimento é para cá, mais a tração é para cá, o meu ângulo vai ser de 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Mas eu não sei quanto que vale essa tração. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá calcular a tração. Então, a tração é para cima, certo? A minha força gravitacional é para baixo. Aqui está ela. E a minha aceleração também é para baixo. Como é que eu vou resolver esse problema? Usando a segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Para quem está para o lado da aceleração, tem que ser maior, né? Então vou fazer o quê? Força gravitacional menos tração é igual a massa vezes aceleração. Então, a tração vai ficar a força gravitacional menos a massa vezes a aceleração, tá? Então, a minha tração vai ficar força gravitacional massa 500, aceleração gravitacional 9,8 menos 500 vezes aceleração, que nesse caso é 9,8 sobre 5. E eu chego que a tração vale 3.920 newtons. Tendo calculado a tração, né, eu posso então vir aqui e calcular o trabalho da força de tração. Então, o trabalho da força de tração vai ser 3.920. O deslocamento são 12 metros. O cosseno de 180 graus é menos 1. Então, o trabalho da força de tração vale menos 4,7 vezes 10 na 4 joules. Na letra C, ele pede o trabalho total realizado sobre o elevador durante a queda. Então, o trabalho total, ou o trabalho da força resultante, ele vai ser o trabalho da força gravitacional mais o trabalho da força de tração. Ou seja, o trabalho da força gravitacional 5,88 vezes 10 na quarta. O trabalho da força de tração é menos 4,7 vezes 10 na 4. Isso me dá um trabalho total de 1,18 vezes 10 na 4 joules, ok? E o último item, qual a energia cinética do elevador no final da queda? Então, o trabalho da força resultante vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. É essa a informação que ele quer que eu calcule. Trabalho da força resultante, a gente acabou de calcular, né? 1,18 vezes 10 na 4. Essa energia cinética é o que eu quero calcular.
E a energia cinética inicial, eu vou ter que usar massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Só para fazer um parênteses aqui, né, para não ter que fazer mais uma linha, a massa do elevador é de 500 quilos, a velocidade inicial é 4 ao quadrado sobre 2. Fazendo as devidas substituições e isolando a variável aí, a energia cinética do elevador após cair esses 12 metros é de 1,58 vezes 10 na 4 joules. Bons estudos para vocês, um grande abraço a todos, tchau, tchau.